Pessoal, muito bem-vindos ao meu canal, me chamo José Lopes. Hoje falarei sobre o livro As Vontades de Deus, uma introdução às vontades de Deus na teologia patrística, calvinista e arminiana, escrito por Gesiel Silva Costa e Valdeci do Carmo. O Gesiel Silva Costa, ele é ministro do Evangelho, pela Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Mato Grosso, bacharel e mestrando em Teologia pela Escola Superior de Teologia de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, licenciado em Pedagogia pela Faculdade Estadual da Lapa, Londrina, e especialista em docência do ensino superior pelas Faculdades Evangélicas Integradas Cantares de Salomão, em Cuiabá, Mato Grosso. E Valdeci do Carmo é ministro do Evangelho também, pela Convenção das Assembleias de Deus do Mato Grosso, é bacharel e mestre em Teologia pela Faculdade Escola Superior de Teologia, licenciado e pós-graduado em Filosofia, coordenador e professor no curso de graduação nas Faculdades Evangélicas Integradas Cantares de Salomão. É um livro publicado pela editora Reflexão, mais um livro dessa leva de livros de teologia arminiana, e um livro que tem 101 páginas. Como o próprio subtítulo sugere, esse livro é uma introdução às vontades de Deus, tanto na teologia patrística, calvinista e arminiana. Mas como assim vontade de Deus? Deus tem mais de uma vontade? Bem, os teólogos sistemáticos dividem a vontade de Deus para melhor explicar algumas questões que não são tão claras assim nas Escrituras. Por exemplo, o calvinismo ele tem muito problema em um momento, dizer e reconhecer que alguns textos bíblicos falam claramente que Deus deseja que o ser humano faça o bem, que Deus deseja que todos sejam salvos. Mas, no entanto, eles também, por outro lado, ensinam que Deus mandou Jesus Cristo para morrer somente pelos eleitos. Então, em um momento, eles entendem que Deus realmente quer que o ser humano se salve, mas em outro, entendem que Deus decretou que somente alguns sejam salvos, aqueles que foram eleitos incondicionalmente. Então, como conciliar essa aparente contradição? O calvinismo, ele criou os termos, então, vontade revelada e a vontade oculta. Enquanto que Deus revela a vontade de salvar a todos, ocultamente, ele deseja que somente os eleitos sejam salvos. Quem vai explicar isso com mais detalhes é John Piper, no seu livro Deus Deseja que Todos Sejam Salvos. Inclusive, eu resenhei esse livro, vou deixar aqui na descrição o link do vídeo, onde eu falo um pouco sobre essa obra. Nessa obra, John Piper ele reconhece que essa questão da vontade secreta e a vontade revelada de Deus parece ser contraditória, é paradoxal. Ele reconhece que do ponto de vista lógico, humano, tem problemas esse raciocínio. No entanto, ele é bem honesto em afirmar que ele prefere ficar nessa forma ilógica de pensar do que ir contra aquilo que ele imagina que seja o ensino das Escrituras, que Deus revela uma coisa, mas secretamente ele deseja outra. E ele mostra vários versículos, faz lá uma interpretação de alguns versículos, vale a pena você dar uma olhadinha nesse texto. No entanto, tem um problema desse ponto de vista. Como é que eu posso ter certeza que a Bíblia, por exemplo, que é a vontade revelada de Deus, como é que eu posso ter certeza que ela é realmente a vontade de Deus? Quem me garante que não há uma vontade secreta de Deus que vá contra aquilo que está revelado na Escritura? Então eu acho que isso é um grande problema nessa teologia da vontade secreta e vontade revelada do calvinista. Teríamos uma outra opção, além dessa vontade secreta e revelada no calvinismo? Os autores desse livro dizem que sim, que é a opção arminiana. A opção onde a vontade de Deus ela é dividida em vontade antecedente e vontade consequente. A vontade antecedente de Deus é a vontade na qual Deus quer que o ser humano faça a vontade de Deus e seja salvo. No entanto, a vontade consequente ela acontece quando o ser humano resiste ao chamado de Deus. E aí ele será punido pela sua desobediência. De qualquer forma, a vontade de Deus será realizada. Ou a vontade antecedente, ou a vontade consequente.
Aqui é necessário que Deus permita que o ser humano resista à graça de Deus. Os calvinistas são muito relutantes a essa questão da vontade permissiva de Deus, porque eles entendem que para Deus ser soberano, ele tem que realmente determinar todos os detalhes do universo. Alguns chegam até a dizer que até o comportamento das moléculas são determinados, decretados por Deus. Já o arminianismo, a teologia arminiana, entende que Deus ele é soberano, sim, no entanto, não é necessário que ele decrete todas as coisas nos mínimos detalhes para ser soberano. O arminianismo entende que Deus, soberanamente, ele pode muito bem conceder certa liberdade às suas criaturas. Por quê? Porque para haver relacionamentos, para haver amor entre as criaturas e o Criador, é necessário que haja uma certa liberdade. No entanto, essa liberdade faz com que o mal, o pecado, também seja uma realidade. Tá? Então, a teologia arminiana entende claramente a dupla vontade de Deus, antecedente e consequente, e não há nenhuma contradição nisso. A vontade de Deus ela é realizada nos dois sentidos, ou na antecedente ou na consequente. Ele vai citar, os autores vão citar também, que a teologia patrística, ali nos 3 primeiros séculos, ela está totalmente de acordo com essa vontade antecedente e consequente. Eles também vão citar textos de Jacó Arminio falando sobre essa doutrina, digamos assim, essa teologia da dupla vontade de Deus, ok? Então é um livro que vale a pena dar uma olhadinha, se você não sabe muito sobre essa questão da dupla vontade de Deus. Aliás, alguns teólogos sistemáticos, a maioria, falam de outras vontades de Deus, a vontade permissiva, a decretiva, etc. E aí é bom que você tenha teologias sistemáticas, porque cada autor vai citar lá os seus textos. A teologia sistemática tem um certo problema, porque os autores acabam escolhendo textos que lhe agradam, esquecendo aqueles que não lhe agradam. No entanto, vale a pena você ter boas teologias sistemáticas para entrar nesse assunto, que é uma divisão didática. Porque a vontade de Deus, e aí os arminianos e os calvinistas concordam, a vontade de Deus é apenas uma. Essa divisão é apenas uma forma didática de explicar a vontade de Deus, ok? Então, resumindo, vontade de Deus, a dupla vontade de Deus no calvinismo, decretada e revelada. Deus revela o desejo de salvar a todos, no entanto, ocultamente, ele deseja salvar somente os eleitos. Na teologia arminiana, essa dupla vontade é chamada de vontade antecedente e consequente. A vontade antecedente, Deus deseja que o ser humano seja salvo. E a consequente é, Deus deseja punir aquele que resiste à graça de Deus e se rebela contra ele. Ok? Então vale a pena dar uma lida, um livro curto, no entanto muito didático, esclarecedor, as vontades de Deus, uma introdução às vontades de Deus na teologia patrística, calvinista e arminiana. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo. Se tiver gostado, peço que se inscreva no canal, isso ajuda bastante o nosso trabalho. E aguardo você nos próximos vídeos e vamos ler porque ler é preciso.